Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe uma convidada sensacional que eu conheci na minha rede de network e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho da trajetória, o como que ela trabalha. Se apresente para nós, Manier. Oi, meu nome é Manier, eu sou farmacêutica esteta, trabalho com procedimentos estéticos, faciais e corporais. Eu realizo alguns procedimentos, na verdade, a maioria, tem 3 ou 4 anos que eu realizo esses procedimentos. Antigamente, eu trabalhava em farmácia, numa rede de dispensação, então era gerente e me apaixonei pela área de estética e mudei um pouco o foco, Então, desde então, há 4 anos eu trabalho com estética. E como foi sair de uma vaga de gerente, em que você tem uma estabilidade, Para alguns, para mim isso não é estabilidade, mas depende do ponto de vista, para realmente você fazer a sua agenda, porque quem trabalha com estética, agendamento, você tem que correr atrás do seu. A agenda ela não se nota sozinha, Então como que foi dar esse salto, essa troca ali de uma coisa estável, para agora é instável, a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, mais ou menos. Foi muito desafiador, porque CLT você está acostumada realmente com aquele salário todos os meses fixos, então assim, faça chuva, faça sol, é aquele valor. E eu casei fiz essa transição quando eu casei, então eu decidi empreender logo após o casamento e eu decidi sair dessa rede sem me estabelecer nesse universo de estética, sem nada, simplesmente peguei e saí. Então, no primeiro ano foi muito complicado, eu bati muito a minha cabeça por falta de planejamento. Depois disso, como eu morava em Curitiba, então, foi tudo mais complicado. Depois disso, foi um ano que eu, fiquei patinando. Após esse 1 ano, eu comecei a vir aqui para Ponta Grossa, Fiz uma parceria com uma esteticista, então comecei os atendimentos aqui. E eu vi que deu muito certo, porque ela tinha os pacientes que queriam fazer os procedimentos invasivos e eu, já tinha habilitação, tudo para trabalhar com isso. Desde então, trabalhei com ela, trabalhava no espaço dela, ainda não tinha o meu espaço. Deu 6 meses, mais ou menos, eu peguei um espaço pequeno para começar a trabalhar realmente. Também foi complicado, querendo ou não, igual você falou, é uma luta diária. Então, se você não prospecta paciente, você não tem. Então, se você vai viajar, você não se organiza financeiramente, você depois, você depende muito do paciente. E depois fiquei um ano e meio, mais ou menos, nessa minha sala, que era Jardim Carvalho. Agora estou, desde janeiro, em outra sala, que é ali em oficinas. Sim, um espaço maior, mais agradável, um espaço mais aconchegante, que tem mais a minha cara, E ainda, como, sair dessa questão de CLT, ainda tem essa... A gente tem que correr atrás sempre do paciente. Todos os meses tem não uma certa dificuldade, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso. Então, você sabe que você tem que ter essa recorrência. Mas, graças a Deus, está dando muito certo. E a gente trabalha para isso. Sofre, mas trabalha e bem, na verdade. Essa questão que você falou de prospecção, de paciente, o que você faz hoje? O que está dando certo para você? Olha, o que eu tenho trabalhado é questão muito de indicação, porque assim, o que eu entendo? Os pacientes que vêm até mim, até eu, para eu atender, são pacientes que alguém já fez algum procedimento estético comigo, gostou e indicou. Então, a maioria dos meus pacientes hoje são por indicação. São por indicação tanto do local que eu trabalho, que daí as meninas também realizaram procedimentos comigo e elas indicam, quanto com os pacientes que eu já criei um vínculo, que eu já criei uma amizade e que realmente são pacientes que eles retornam com mais frequência e eles indicam para outras pessoas. Redes sociais, assim, para falar bem a verdade, ainda não está sendo o meu forte. Então, assim, para audiência está sendo muito bom, mas ainda não tem um retorno significativo pelo
por essa parte, assim, de Instagram, por exemplo. É mais essa questão de indicação. Bom ponto que você falou. Você não acha que tá, digamos assim, não quero ser invasiva, mas você não acha que tá deixando muito dinheiro na mesa de não investir nessa parte do Instagram que hoje, querendo ou não, eu falo por minha experiência, que também depende de pacientes, 90% dos meus pacientes hoje vêm do Instagram. E claro, foi alguém que indicou, mas entrou no Instagram, viu meu trabalho e veio e agendou consulta. Ou veio de um tráfego pago, conheceu, gerou esse vínculo comigo, esse desejo de fazer a consulta e foi lá e agendou. Você não acha que tá perdendo de ter muito mais pacientes se você não melhorar essa parte também? Ai, com certeza. Com certeza. É um ponto que eu já observei realmente, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que gastar, né? Então, mais a minha energia nisso, realmente. E que eu estou deixando a desejar, porque Instagram hoje, né, na verdade, assim, ao meu ver, o pessoal gosta muito de... Eu pesquiso as coisas ou pelo Instagram ou pelo TikTok, quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, uma curiosidade, porque eu acho que a gente tem que saber filtrar o que a gente vê nas redes sociais também. Então, assim, porque o TikTok só dá assim, claro, se você ficar consumindo isso, vai aparecer só coisa que não presta. Mas tem muito conteúdo que é explicativo e é muito bom. Por exemplo, todas as profissionais, né, de estética, o que eu vejo, elas estão focando bastante nessa questão do TikTok para mostrar como é o dia a dia, como é o atendimento, como é essa rotina realmente de você, sabe, as formas como você vai fazer para você atrair realmente o seu paciente, né, para gerar alguma conexão, para ele se sentir realmente pertencente àquele grupo, né, a você. E é um ponto que eu tô pecando muito, né, Instagram, questão assim que eu ainda preciso melhorar. Sim, sim, mas muito difícil. Não é? Para muitas pessoas é uma trava gravar vídeo, fazer, não é fácil, você tem vergonha. Mas é um ticket, uma fonte de paciente que pode vir, de visibilidade, muitas vezes de credibilidade. Você veio de fora, eu vim de fora, não sou da cidade. É uma cidade muito fechada, muito fechada. Só quem é de fora sabe disso. E eu vejo ele como uma ferramenta de você gerar uma credibilidade que, se fosse no boca a boca, no tete a tete, eu levaria 15 anos para entrar nos grupos que hoje, com muito menos tempo, eu já tô entrando, já tô participando. A gente se conheceu no meu clube de empresárias, é também uma outra forma que eu criei pra gente poder se conectar, se conhecer, porque o Instagram é legal, a indicação é legal, mas são todas as fontes de conhecimento de pessoas que vai levar a gente a crescer. E hoje, qual que é a sua perspectiva para os próximos 2 anos? Uau! Mas muitas pessoas, elas saem quando paradas, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu penso, gente, mas... É que pra mim é muito óbvio, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu tenho que estar. E às vezes eu vejo as pessoas... Você tem uma meta clara, assim, que você já tem. E eu acho que isso facilita um pouco. Isso é ruim porque eu me cobro, mas facilita porque eu sei onde eu quero chegar. Então, não é qualquer caminho serve, né? É o caminho que eu quero pra chegar nesse objetivo. E às vezes, você parar pra pensar também, o que eu quero daqui a 2 anos? Tá, é isso. O que eu preciso fazer nesse período pra chegar? Não adianta você pensar daqui 20 já tô muito longe. Não. Eu gosto de coisas tá um pouquinho mais perto. Mais tangíveis, né? Uma coisa assim, 2 anos, talvez, assim, ao meu ver. 2 anos, penso, nossa, mas 2 anos tá tão longe. Mas passa tão rápido que faz sentido o que você tá falando, né? De fazer uma meta, traçar uma meta de 2 anos. Porque as metas, por exemplo, que a gente traçou em janeiro agora, a gente já tá em setembro. Setembro, outubro, que seja, né? Então, assim, passou muito rápido. O que eu pretendo, o que eu quero realmente é ter mais visibilidade, obviamente, porque, como você disse, tem profissionais já consolidados aqui em Ponta Grossa, então, assim, bem renomados, mas eu acredito que tem espaço para outros profissionais também, né? Bons profissionais mostrarem o trabalho deles. E, ao meu ver, a minha meta é isso, é mostrar, crescer, ter uma expansão do meu trabalho, obviamente, né? Ter um crescimento, assim, exponencial, assim, que eu digo. Porque hoje em dia, como você disse que é muito fechado em Ponta Grossa,
Eu percebo também lá na academia. Então, assim, é a rodinha, é um círculo ali, né? Então, para você conseguir penetrar aquilo ali, ou é por indicação, na verdade é por indicação, na verdade, né? Você tem que ter uma amizade ali, tem que ter um vínculo, alguma coisa ali para você conseguir se inserir naquele mundinho. E a minha meta, obviamente, seria essa, ter esse crescimento, ter mais visibilidade, mostrar um pouco mais do meu trabalho. Olha, se possível, na verdade, assim, a minha meta é ousada, mas também ser referência em harmonização, em procedimentos. Sonhar grande, sonhar pequeno é igual. Dá o mesmo trabalho. Né? Eu falo a mesma coisa pra você. Se você sonhar em ter um carro X e ter um carro 10X, o sonho dá o mesmo. O objetivo é... Por que você vai sonhar o pequeno se você pode ser maior, se dá o mesmo trabalho os dois? Esse foi sempre o meu objetivo de vida. E tá, mas eu posso sonhar muito mais que isso. Tudo bem, é sonho, eu posso sonhar o que quiser, né? Eu nem não sou do céu nisso, não. Acho que a pessoa tem que realmente... não, se é isso que eu quero, é isso que eu quero. E saber como que você vai chegar lá. Porque senão você não sabe onde você vai. Como que você vai chegar lá se você não sabe onde você vai? Nossa, isso é muito verdade. E pelo menos pra mim realmente faz diferença. Não tem como eu trabalhar, fazer prospecção de paciente, ajudar, se eu não sei pra que eu tô fazendo isso. E como que eu vou crescer de forma desorganizada se eu não arrumar isso? Então é sempre uma visão minha que eu tenho. Tá, assim tá bom. Mas se eu fizer dobro disso? E se eu fizer 3 disso? Onde que eu posso chegar? Quantas pessoas mais eu consigo atingir? E é muito... A gente trabalha com estética, né? Eu acabo trabalhando... Eu trabalho com saúde, mas grande parte do meu público vai por estética. Estética, ela vai além de você só fazer aquele procedimento. A estética é o bem-estar que você está proporcionando para aquela mulher. É a autoestima que você está levando para ela. Que você está ajudando a encontrar pessoas que não se olham no espelho. Você está proporcionando. Exato. Então, eu acho que vai muito além só daquela consulta, só daquele procedimento, é o que você pode proporcionar para essa paciente. E é isso que vai fazer ela trazer novos pacientes para você também. E você sabe que isso que você fala, obviamente, faz muito sentido. E no momento que eu tô fazendo anamnese com uma paciente, então, assim, o que eu percebo é que muitas vezes, na verdade, a maioria das mulheres, elas se abrem muito comigo nesse momento, assim, da anamnese. Porque geralmente a gente faz umas perguntas assim, mais capciosas, assim, para realmente entender o que tá acontecendo. E nesse momento que a gente cria uma conexão com o paciente, porque daí realmente, o que eu percebo são, quando as pessoas vão realizar avaliação comigo, é porque nunca fizeram procedimento estético antes, eu tinha vergonha, alguma coisa assim, ou nunca teve oportunidade, ou realmente, assim, se deixou muito. Então, era uma mãe de família, então cuidou muito dos filhos, do marido, e se esqueceu um pouco, se anulou, né, nesse momento. E quando eu tô fazendo anamnese, que a gente começa a conversar, é geralmente nessa parte, não que eu ganhe o paciente, mas é que eu escuto muito o que ela tem para me dizer, como história de vida. Por exemplo, a minha mãe também. Então, tudo começou com isso por causa da minha mãe. Então, assim, eu fui para essa área de estética justamente por causa da minha mãe, porque eu queria devolver para ela a autoestima dela. Então, ela sempre foi vaidosa, mas não tinha muitos cuidados. Então, hoje em dia, quando o paciente vem e conversa comigo, eu escuto muito o que ele tem para me dizer, e isso acaba com que eu conquiste realmente o paciente e eles me indiquem para outros. Então, a gente cria uma amizade, cria um vínculo ali, sabe? Eu acho legal dessa parte de criar esse vínculo com o paciente. É porque, eu sempre falo, dinheiro é muito bom. Sempre vai ser maravilhoso. Só que só o dinheiro pelo dinheiro não agrega. Não. Até porque você cresce, você tem dinheiro, e aquele vazio, se você não estiver fazendo uma coisa que realmente faça sentido para você, não tem dinheiro que complemente isso. Não mesmo. Muitas vezes as pessoas veem esse vazio como fé, como Deus, não, vai se conectando, mas não faz sentido só crescer pelo dinheiro, faz sentido, pelo menos a meu ver, o propósito que eu tenho, que eu posso agregar com isso, que eu vou trazer além da parte financeira, além do resto, que eu posso fazer com isso também. E eu acho isso muito importante em relação a tudo, senão você só trabalha
só porque você precisa de um emprego. Você não tem um trabalho, você tem um emprego. Então são coisas diferentes. Exatamente. Né? Você não trabalha com vontade, com gosto, né? Com prazer, né? Com satisfação. Então, são coisas que quando você trabalha com amor, você vivencia realmente aquilo, que daí você vê como você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, igual você, trabalha também com emagrecimento. Quantas autoestimas você não devolveu porque a pessoa não servia mais naquela calça, porque estava se sentindo insatisfeito, porque foi traída, porque foi isso, que foi aquilo. Baixou, né? Diminuiu mais ainda a autoestima. Então, quando começa a se recuperar, vê que consegue fazer, e daí vai lá, nossa, doutora, olha, eu tô bem, eu tô melhor. Você não fica mais satisfeita com isso? Com certeza. Eu acho que o segredo de profissional que atende trabalho estética é entender que as pessoas te procuram porque elas não estão bem. Quem está bem, quem está feliz, não procura fazer procedimentos para ficar melhor ainda. Então, quem procura é quem está com uma fragilidade. E a gente precisa ter o tato, a conversa, a empatia para entender essa fragilidade que ela está passando e poder proporcionar uma mudança positiva. Porque ainda mais você, igual eu falo por mim, eu morro de medo de fazer qualquer coisa no meu rosto. Mentira. Eu tenho pavor de ficar torta, de alguma coisa acontecer, eu tenho pavor. Então hoje eu tô com 32 e eu fiz Botox. E eu vou continuar fazendo Botox. Só Botox. Eu falei, quando cair... Não dá, não precisa fazer muita quando coisa. cair muito, daí a gente a gente faz. Porque eu morro. Eu nem a minha sobrancelha, eu tenho medo de fazer a rena porque eu tenho medo que as pessoas vão errar. Então eu tenho muito. E eu acho que insegurança. Não, é muita insegurança em relação a isso. Eu acho que não é só comigo, né? Porque o rosto, ele é o nosso cartão de visita. Muito. E você trabalha basicamente com a parte de harmonização do rosto, né? E é um cartão de visita pra todo mundo. E é a primeira impressão que fica. Exatamente. Então, assim, se você... Claro que isso daí é um medo muito comum. Porque a gente vê hoje em dia profissionais, né? Então, a gente vê muita intercorrência aí de profissionais. E principalmente tem muita intercorrência de profissionais que eles não conseguem resolver isso. E daí vem a público de uma maneira muito negativa, que alguns profissionais acabam sendo, não massacrados, assim, mas assim, a classe de biomédicos, a classe de farmacêuticos, não, né, generalizando. Mas, infelizmente, por alguns, os outros pagam, né? Então, assim, intercorrências pode acontecer em todas as áreas. A questão é o profissional saber lidar, né? Saber resolver essas intercorrências. E deixar bem alinhado com o paciente que pode acontecer, sabe? Não falar, não mentir ou omitir para o paciente dizendo, não, pode ser que, não, teu rosto vai ficar perfeito. Não, você tem que falar a verdade. Pode ser que a gente precise de mais sessões, pode ser que a gente precise repetir esse procedimento. Eu acho que é alinhar as expectativas também do paciente. Mas o paciente tem que ter muita confiança no profissional que for realizar esse procedimento. Porque, assim, realmente, o rosto é uma coisa assim, quando é o corpo, outra parte que a gente consegue esconder com roupa, ok, mas o rosto não tem como a gente esconder. Então, eu já vi algumas intercorrências, né, não quero colocar medo, mas assim, com laser, com profissionais que realmente não têm essa habilidade, que são intercorrências, assim, que você não consegue reverter. Então, algumas, se for uma hiperpigmentação, ok, pode ser que você consiga, só que você vai demorar para você voltar. Quando é um paciente que tem um fatotipo mais alto, né, não, despigmenta ali, não consegue. Não vai ficar a mesma coisa. Então, por isso que você tem que ter muita confiança no profissional que você vai fazer. Quando você for realizar aquele procedimento, você pesquisar bastante, ver, né, se o profissional é habilitado para aquilo, porque muitas vezes o profissional não é habilitado e fala que é habilitado, daí o que acontece? Intercorrência. E não sabe lidar, porque o maior problema não vai ter intercorrência, agora você tem que saber lidar com elas. É importantíssimo. Então, a gente nunca sabe quem paciente que vai ter uma reação alérgica. Só que você tem que estar preparado, né, com o medicamento, você tem que estar preparado para um plano B e não simplesmente deixar o paciente, porque ninguém quer, né, que o paciente tenha uma intercorrência. Mas, às vezes, pode ser que aconteça. Isso a gente tem que estar sempre preparado. Ainda mais porque a estética é isso. A estética é muito de satisfação do processo. A pessoa tem que olhar e tem que gostar. E às vezes, mesmo ficando muito bom, a pessoa olha e não gosta. Por isso que eu falei que a gente tem que alinhar as expectativas do paciente. Tem que ser sincera.
tem que ser muito sincero, porque tem paciente que pensa que chegando lá, né, chegando no seu consultório, eu quero uma boca da Angelina Jolie. Só que o teu biotipo é você não tem aquelas características, né? Então, você tem que, é seu dever falar pro paciente isso, viu? A gente pode melhorar bastante, mas nunca vai chegar. E mesmo você falando, às vezes, igual você falou, o paciente não fica satisfeito. Só que assim, a gente tem que fazer a nossa parte de realmente explicar processo por processo, etapa por etapa, e falar para ele, isso realmente é o melhor que eu consigo entregar para você, da maneira, né, que como você chegou, e respeitando principalmente as suas características, que tem muito isso, né? Não adianta, é igual o paciente falar para você, eu quero ficar igual, sei lá, a Graciele Barbosa. Você treina igual ela, você tem uma alimentação regrada, você, né? Então, diferente. Tudo é alinhar expectativas para saber exatamente o que vai dar certo e o que não dá certo também. Eu queria agradecer a sua presença, obrigada. Tá? Obrigada por ter vindo. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui. Também espero. Né? Pra gente conversar um pouquinho mais, falar um pouco sobre o nosso trabalho, e esse é sempre o objetivo do podcast. Muito obrigada por vir. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz que você me chamou. E eu também espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada e até a nossa próxima. Até a próxima.